só. Muito bem, então eu faço só uma pequena introdução. Então, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma Smart Education do nosso grupo que é nós. Hoje temos connosco o José Manuel Fernandes, que é um conhecido jornalista, também é professor e, sobretudo, muito especialista em temas de comunicação. Já lá vamos. Antes disso, como é habitual, dar nota das duas próximas sessões que vamos ter. Temos o hábito de fazer. Na próxima quinta-feira, vamos ter uma sessão que eu acho que é muito interessante, porque é um tema que está também na ordem do dia e que, de certa forma, também nos deve mobilizar a todos ponto de vista de reflexão coletiva, que é a questão do interior. Porque é que o interior está esquecido? Porque é que não se consegue investir no interior? Vamos ter connosco dois protagonistas muito interessantes, o Dr. José Roquete, que é conhecido de todos, que é ele próprio um investidor no interior, porque o projeto a que ele está ligado está numa zona do interior, Évora, embora obviamente não muito longe de Lisboa, e o Paulo Fernandes, que é o presidente da Câmara do Fundão e que é um conhecido autarca, que fez um trabalho notável na fixação de capital e de pessoas e de investimento no Fundão. Portanto, acho que vai ser uma sessão muito interessante. E depois, de 2 a 8, dia 10, vamos também ter um tema, de certa forma, está um bocado ligado também ao anterior, embora de forma diferente, que é a questão do turismo no vinho. Vamos ter connosco duas pessoas que têm feito um trabalho muito interessante nesta área, em contextos diferentes. O Manuel Cabral, que já foi presidente do Instituto de Vinho do Porto, e que é uma pessoa que está muito ligada ao Douro, e, portanto, tem feito no Douro, através de vários projetos, uma experiência muito interessante, desde há muitos anos. E a Maria João de Almeida, que já colaborou no Expresso, o Zé Manuel Fernandes também já foi do Expresso, e penso que conhece, e tem agora um projeto próprio, que é uma conhecida especialista em vinho, e sobretudo em enoturismo e em turismo ligado ao vinho. Muito bem, voltando à sessão 2, é um grande prazer termos connosco o Zé Manuel Fernandes. Eu estava há um bocado a dar nota ao Zé Manuel Fernandes, que eu tive o gosto de o conhecer há muitos anos, quando eu, na altura, por hobby, fazia também algum jornalismo desportivo ligado aos automóveis, e ele estava no Expresso ainda, e fizemos juntos uma viagem a Paris, ao Salão de Paris, já foi há muitos anos, mas tenho acompanhado, como todos, o percurso dele, que é um percurso notável, quer no Público, quer no Expresso, quer noutros jornais onde ele tem estado, e sobretudo pela capacidade que tem de manter, do ponto de vista editorial, do ponto de vista de opinião e de comentário, uma idoneidade e, sobretudo, um saber estar e ser que nos, obviamente, todos apreciamos. Ele vai-nos hoje dar aqui uma nota de análise sobre aquilo que ele, o problema do futuro da informação, do futuro dos mídias, para onde é que vai a informação, e depois, como habitualmente, temos uma discussão entre todos. Agradeço que tenham os alto-falantes ligados durante a intervenção e depois, obviamente, como é habitual, quem quiser colocar alguma questão, que o faça através dos meios habituais. José Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua, está bem? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas suas palavras. Bem, eu vou começar por referir aquilo que neste momento é, porventura, uma pequena recapitulação para dar um bocadinho da ideia de qual é, na minha perspectiva, porventura, a principal preocupação ou as principais preocupações de um setor que, um pouco por todo o mundo, está a passar por uma situação de grande indefinição e de grande crise. Falar de crise não é exagero. Ora bem. Vamos lá ver. A comunicação social, a imprensa, eu quando falo em imprensa falo em termos latos, não é? Portanto, não é apenas no sentido de falar da imprensa escrita, mas da imprensa no sentido de comunicação social. A imprensa foi essencial para, quer dizer, sem imprensa não se imagina a possibilidade de existência de espaços democráticos. Portanto, repúblicas democráticas ou mesmo monarquias liberais. Porquê? Porque um espaço em que portanto, o povo, não é? Os eleitores, os constituintes, possam expressar as suas opiniões, possam expressar as suas opiniões, possam escolher aqueles que os governam e possam, sobretudo, até do meu ponto de vista, é mais importante do que isso, demitir aqueles de quem não gostam, é necessário que exista aquilo que nós habitualmente chamamos como um espaço público comum. Isto é, haver uma zona, uma partilha de um mínimo de informação, uma partilha de um mínimo de preocupação. Quer dizer, é evidente que há outras questões que são importantes, ter tradições comuns, falar, entenderem uns com os outros, por aí adiante, quer dizer, partilharem uma história para poderem, de alguma forma, sentirem que o futuro coletivo pertence um bocadinho a todos, porque senão, se não sentirem isto, não é só por razões egoístas que se vai participar nos processos democráticos. Isto, antes de haver imprensa, era muito difícil, não é? Portanto, e nós não encontramos, a não ser, encontramos pequenas democracias, não é? Portanto, democracias que eram democracias diretas, todos se reuniam, todos discutiam, é o modelo ateniense, mas depois
quando chegamos ao tempo moderno, para conseguir isso, para podermos chegar à democracia do voto e à democracia dos partidos e à democracia da participação e enfim, da interação, enfim, não vamos entrar agora em detalhes, muitos detalhes sobre isso, é muito importante que exista um espaço público onde as pessoas partilham um mínimo de informação comum. Não é apenas assistirem aos debates entre os candidatos, é saberem o que é que está em causa, é saberem o que é que levou ali, é todos esses aspectos. E isso foi sendo assegurado, primeiro, pela imprensa escrita. É evidente que nós sabemos que a imprensa escrita não tinha um alcance global, nunca teve, houve sempre alguma parte da população, depende um pouco dos países, que não tinha, que era analfabeta, entre outras coisas, mas depois, a pouco e pouco, com a rádio, e sobretudo pela televisão, tornou-se universal. E este espaço era um espaço que, de alguma forma, podemos considerar comum. Os principais canais de televisão, os principais jornais, atingiam a maioria da população. Não quer dizer que não pudesse haver, nesse tempo, já uma imprensa que nós podemos considerar de facção, ou que se falasse só para um grupo, ou que reforçasse apenas as convicções de uma parte desse grupo. Ora, o que nós estamos a assistir hoje é a uma pulverização deste espaço público comum, por via de vários fenómenos cuja direção nós nem sequer temos bem ideia de onde é que elas vão parar, porque, vamos lá ver, durante muito tempo, e quando digo muito tempo, falo 2 séculos, sensivelmente, havia mediadores neste espaço público. Esses mediadores eram sobretudo os jornalistas. Portanto, o que distingue os jornalistas de outras testemunhas da atualidade é que eles procuram, ou têm pelo menos essa obrigação, procuram retratar aquilo que se vai passando, retratar aquilo que vão vendo, que vão assistindo, que vão podendo descrever, de acordo com um conjunto de regras, que, enfim, depois há aqui muitos debates sobre qual é o nível de independência, qual é o nível de objetividade, até que ponto é que se pode ser objetivo, até que ponto é que se pode ser independente, mas seja lá como for, nós temos inclusivamente técnicas que não são nada de sofisticado, não é? Para ser jornalista não é preciso ter um curso de jornalismo, por exemplo, ainda bem, na minha perspectiva, quer dizer, isto não é como direito, ou como para ser advogado, ou como para ser médico, ou como para ser engenheiro. Portanto, é necessário, a parte técnica é relativamente acessível, depois há, claramente, mais treino, menos treino, mais deontologia, menos deontologia, mas, sobretudo, havia uma percepção de que ao transmitir, ao ser mediador de informação, mediador do que se estava a passar, havia a possibilidade de, mais ou menos, a maior parte da população ficar informada na mesma base, sobre uma mesma base. Ora bem, isto hoje começa a ser cada vez mais duvidoso que seja assim. Que de facto, e isto aconteceu, e não aconteceu apenas, ó, há muita mitologia das redes sociais. Bem, isto não aconteceu só por causa das redes sociais. Aconteceu porque houve um conjunto de evoluções que fizeram com que o espaço público se fosse, por um lado, pulverizando e, por outro lado, eh, olha, tornando-se mais sectário, mais polarizado. Que evoluções foram essas? Naturalmente, a primeira evolução, há aqui uma evolução importante, que é anterior à própria aparecimento da internet, que é a multiplicação dos órgãos de informação, particularmente dos órgãos de informação audiovisual. Durante muito tempo havia limitações fortes ao número de televisões, limitações fortes ao número dos jornais, não houve nenhuma limitação especial. Mas quando chegamos às rádios e às televisões, há limitações fortes por 2 motivos, basicamente. Um motivo tem a ver com o grau de investimento necessário, nem toda a gente conseguia simplesmente fazer uma televisão ou fazer uma rádio. Para um jornal era relativamente fácil. Para fazer uma coisa de outra dimensão existia um investimento muito grande, muito dinheiro e tal, e portanto havia uma barreira à entrada e depois havia uma outra barreira que era uma barreira técnica, tecnológica, se preferirmos, era o espaço hertziano, tanto para a rádio como para a televisão era limitado e portanto havia um número de canais limitados. O cabo, ainda antes da internet, o cabo vem começar a mudar isto.
O cabo vem começar a mudar isto, e ao mudar isto, começam a aparecer modelos novos. Os mais velhos devem se lembrar da altura em que nós, pela primeira vez, tivemos percepção desse modelo, e esse modelo, e essa altura é uma altura muito surpreendente para a maior parte das pessoas. Não havia cabo em Portugal ainda, mas é uma altura bastante surpreendente, que são as emissões 24 horas por dia da CNN Internacional. Nós temos noção disto durante a Primeira Guerra do Golfo, portanto, isto passou-se há 35 anos, sensivelmente. Em que até acontece em Portugal, algo assim um bocadinho surpreendente, que é começarmos a ver aparecer nas antenas, nos telhados, antenas parabólicas para apanhar a CNN, que é uma coisa nova que não havia, não existia antes, não era assim. Quer dizer, antes havia informação dada, num momento em que havia os grandes telejornais, quase muitas vezes metade do país estava a assistir a esses grandes telejornais, e portanto havia uma maneira diferente das pessoas se informarem. É evidente que a CNN depois foi só a primeira, o cabo primeiro e a seguir a internet multiplicaram digamos, os canais através dos quais se pode fazer circular a informação. E eu estou a chamar a atenção para isso, porque quando se discute isso, há muita tendência, até dos próprios jornalistas, para falar apenas das redes sociais e apenas do efeito que tem a internet e as redes sociais. Vamos lá ver. Quando a internet surge durante os anos 90, em Portugal, os primeiros jornais a chegar à internet, mas são ainda basicamente por assim dizer, uma disponibilização online daquilo que tinha sido impresso no papel, portanto, são o Jornal de Notícias e o Público. E isso acontece sensivelmente ali por altura da eleição, daquela eleição em que é ganha por António, penso que é a eleição que é ganha por António Guterres em 94, portanto, é por essa altura mais ou menos. E a partir daí há sites, são coisas ainda muito rudimentares, muito difíceis de aceder. eh, Nas próprias redações, às vezes havia apenas um computador que tinha acesso. A forma de fazer o acesso era muito primitiva, era através de modems, que é uma coisa que nós hoje já quase nem nos lembramos. Portanto, tudo aquilo era muito, muito devagar. E depois vai muito rapidamente, em poucos anos, expandir-se. E há aqui uma diferença que é muito substancial nesta evolução. É que se podemos considerar que os primeiros jornais, no sentido, quer dizer, não estou a falar do princípio, dos primeiros de todos, estou a falar daqueles que, de alguma forma, tinham um modelo profissional, e, portanto, de jornais feitos para informar e não apenas jornais feitos por um partido, às vezes não era um partido, era um político, digamos assim, que eram muito frequentes em Inglaterra, em Espanha, em França, portanto, jornais um bocadinho propagandísticos. Os primeiros jornais de informação começam no princípio do século XIX. O primeiro jornal com essas características em Portugal é o Diário de Notícias, cuja fórmula é simples, é dar informação que interessa a muita gente, vender barato para ter muitos leitores e, através de ter muitos leitores e muitas vendas, conseguir receitas pelo lado das vendas e, ao ter muitas vendas, ir buscar uma outra fatia de receitas à publicidade. Este é o modelo de negócio, portanto, mais vendas, mais publicidade, mais receitas, mais vendas, mais publicidade, e que assim se constrói um modelo de negócio. E isso tornou-se a regra em todo, um pouco por todo lado, e ainda hoje é muito, quer dizer, até a internet era um modelo de negócios da maior parte dos grandes órgãos de informação, era este. O primeiro desafio é colocado pela rádio e o segundo pela televisão. Portanto, a rádio aí pelos anos, há sensivelmente 100 anos, a televisão no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas quer a rádio, quer a televisão, no seu início, tinham uma grande barreira à entrada, que era o custo do aparelho, que eram aparelhos caros, e, portanto, o tempo que levou, os anos em que levou à penetração destes meios de informação foram muitos, não é? Nós, sim, para termos uma ideia, portanto, nós recordamos, a rádio já existia no tempo do Mussolini, mas o Mussolini transmitia por rádio os seus discursos para alto-falantes em praças, porque as pessoas não tinham rádios em casa para os ouvir. Portanto, era uma maneira, quer dizer, tudo isto foi fazendo devagar. Portanto, levou 70, 80, 90 anos a que a rádio chegasse às pessoas todas, e 50 ou 60 anos a que a televisão chegasse às pessoas todas, ou aos lares todos.
A internet chegou em 15 anos. Portanto, é uma ruptura, um ritmo completamente diferente e muito mais disruptivo para as formas tradicionais de dar informação. Com a internet, acabam por aparecer a internet. Ao princípio, a imagem que havia era muito utópica, portanto, vamos poder chegar a todo lado, vamos poder ter em qualquer parte do mundo, vamos poder ler o jornal da nossa terra, em qualquer parte do mundo, vamos poder ler o jornal que nós achamos o melhor jornal do mundo, e, portanto, eu quando comecei a minha, olha, quando entrei no Expresso, havia uma tabacaria em frente ao Expresso, ali no Hotel Flórida, que vendia jornais internacionais, mas a imprensa internacional chegava no dia seguinte, era cara, e pronto, um órgão de informação com poder económico como o Expresso podia comprar, mas, enfim, não havia aquilo que é. Nós hoje sentamos, olhamos para o telemóvel e escolhemos qualquer jornal de qualquer sítio do mundo. Enfim, hoje cada vez menos podemos ler tudo, porque está tudo cada vez mais com paywalls, mas temos uma informação muito facilitada. Ora bem, isto parecia uma coisa, no primeiro momento pareceu uma coisa ótima, excelente. E eh, ali há 20, 25 anos, ainda parecia melhor quando apareceu o blogosfera, que muitos de vocês recordarão seguramente, que é uma altura em que surgem, em que as próprias pessoas têm a possibilidade de fazer plataformas onde podem partilhar as suas opiniões, os seus pontos de vista, as suas informações. Hoje já restam muito poucos blogs. Porquê? Porque os blogs foram substituídos pelas redes sociais. E as próprias redes sociais, num primeiro momento, tinham. Toda a gente sabia bem delas. Vamos lá ver. E a percepção, não havia críticas. A primeira grande campanha eleitoral influenciada pelo poder das redes sociais é a campanha eleitoral do Barack Obama. E na altura não houve reticências. Isto é o futuro. Agora há muitas reticências. Na altura não houve reticências nenhumas. Portanto, ele é que foi esperto, ele é que soube utilizar esse instrumento e, portanto, é por aqui que é o caminho. E quando na eleição seguinte o Mitt Romney quis desafiá-lo, a dificuldade do Mitt Romney foi, na altura, encontrar em Silicon Valley engenheiros disponíveis para trabalhar para os republicanos, porque não havia. Não havia, portanto, estavam todos com os democratas. O mundo muda, não é? Portanto, o mundo vai evoluindo e vai havendo coisas que são diferentes. Portanto, isto é como começa, e começa sempre com muito entusiasmo, muito entusiasmo. Ora bem, mas logo que estas novas tecnologias começaram a aparecer, eu nunca me hei de esquecer de uma vez de ter assistido, olha, julgo que na Embaixada do Reino Unido, a uma conferência de alguém da BBC que trazia uma dificuldade que eles estavam a começar a ter acesso. E que era a seguinte: portanto, até há pouco tempo, para ter imagens, vídeo, na BBC, era preciso ter um jornalista no sítio a captar as imagens, porventura um outro, alguém, portanto, um câmara, mais um jornalista, e isso eram sempre operações, sobretudo se estivéssemos em situações de guerra, em situações longínquas, extraordinariamente caras e dispendiosas, mas era a única forma de nós termos imagens. E de repente, com a internet, começam a aparecer imagens que são feitas pelas pessoas. E não estamos no tempo dos smartphones. Estamos no tempo em que as pessoas tinham câmaras de vídeo, não sei se recordam, aqui há uns tempos as pessoas andavam todas, quando iam de férias, andava toda a gente a filmar, assim, os sítios passavam com umas câmaras de vídeo, tinham máquinas fotográficas, começaram a aparecer as primeiras máquinas fotográficas digitais, mas as primeiras máquinas fotográficas digitais também são muito recentes. Houve uma altura que comprei uma para uma viagem que ia fazer, uma viagem que ia fazer, em que quis levar uma máquina digital para ver se podia transmitir alguma imagem. Era uma máquina absolutamente ridícula em termos de capacidades, caríssima em termos daquilo que me custou, mas estou a falar de algo que se passou, salvo erro, no ano 2000 ou 2001. Não havia ainda nada nessa altura de máquinas digitais, mas já começou a haver a possibilidade de transformar algumas coisas em suporte digital e começar a pôr na internet. E esses jornalistas da BBC dizia, bem, nós vemos estas imagens
E o grande chega-nos, por exemplo, chegam-nos imagens de catástrofes, de momentos de guerra, é o momento em que a bomba cai e que nós não tínhamos lá ninguém para filmar, por aí adiante. Como é que nós podemos ter certeza que isto não é fabricado, que isto corresponde realmente à realidade, que isto é um retrato minimamente fiel do que se está a passar? Portanto, os jornalistas têm, de alguma forma, o dever e o treino para procurar, em certas situações, filtrar a informação de forma a que aquilo que transmitam seja o mais próximo possível da realidade. Eh, um cidadão comum não tem esse treino e não tem essa preocupação, e muitas vezes até tem preocupação ao contrário, é preocupado com um tema e, portanto, quer projetar a sua própria ideia sobre esse tema através da imagem que vai transmitir. Eh, isso, isso por um lado, inestimável, no sentido em que nós passamos a ter um manancial de informação quase infinito, mas, por outro lado, muito difícil de lidar, porque passamos a estar numa altura em que temos que saber o que é que é. Nós estamos a falar de imagens sequer inventadas, atenção, ainda estamos a falar de coisas que aconteceram, mas as coisas que aconteceram podem ter interpretações completamente diferentes de acordo com o ângulo em que são filmadas. Eh, para vos dar só um exemplo famoso, de uma imagem que se tornou icónica e que deu origem a campanhas internacionais. Não sei se talvez alguns de vocês se recordem de uma imagem muito conhecida de um confronto, enfim, foi entre, enfim, agora palestinianos e israelitas, como sabem, enfim, os confrontos duram há muito tempo. Houve ali um incidente qualquer e a essa altura havia um pai que estava a proteger o filho e a certa altura penso que o filho já não sei quem é que é atingido, julgo que é o filho que é atingido e morre, ou percebe-se que ele está ali a morrer. É uma coisa que é filmada e dura muito tempo. E aquela imagem, aquela criança apanhada num fogo cruzado, portanto, morta, é imediatamente tema de como é que campanhas em todo o mundo. E durante muito tempo aquilo era, não havia dúvida nenhuma, o exército israelita tinha morto aquela criança. E as imagens eram o que parecia. Portanto, também tínhamos ali um pai palestiniano a procurar proteger o filho e a não conseguir. Passados uns meses, ou uns anos, já não sei quanto tempo, um levantamento rigoroso feito no terreno, portanto, de jornalistas que foram lá, que viram todos os sítios onde tinham sido disparados tiros, que viram a balística daquilo tudo, chegaram à conclusão que, sim, senhor, aquela criança morreu, é um facto. Parecia ter sido morta por israelitas, mas provavelmente foi morta por um tiro perdido vindo do lado palestiniano. É evidente que já na altura já não foi notícia, já falou do assunto, era um tema que interessou. Eu acho que isto é uma investigação da New Yorker, interessou àquele públicozinho pequenino da New Yorker. Mas isto mostra a importância que pode ter uma imagem que nos parece absolutamente indiscutível, mas que pode não ser exatamente aquilo que ela é. Agora, multipliquem isto pelos tempos em que toda a gente eh, tem um smartphone, portanto, toda a gente filma e fotografa, toda a gente partilha o que filmou e fotografou, e não é preciso, não é preciso ter aqui nenhuma má intenção para perceber que a fiabilidade da informação que circula passa a ser uma fiabilidade de tipo diferente. Porquê é que eu não digo que passa a ser menos fiável e digo que é de tipo diferente? Porque nós temos, porventura, menos rigor na origem, mas mais pluralidade nas fontes. Eh, isto, teoricamente. Na prática, acontecem algumas coisas que são preocupantes. Várias coisas têm sido preocupantes. E temos que vê-las todas, e eu não vou dar peso especial a nenhuma delas, depois podemos discutir isso mais detalhadamente um pouco adiante. Primeiro aspecto, as redes sociais funcionam de acordo com a ótima. Qual é o objetivo dos donos das redes sociais? Qualquer uma delas, e elas são várias e concorrem umas com as outras. O objetivo é que as pessoas passem a maior quantidade possível de tempo a fazer scroll, não é? Portanto, andar ali com o dedo para baixo e para cima, não é? Portanto,
de forma a que vejam o maior número possível de anúncios e isso otimize as receitas da rede social. Assim, de uma maneira muito simples, é isto. O- para que isso funcione, o que é que foi sendo desenvolvido pelas redes sociais? Foi sendo desenvolvido que no início, por exemplo, eu recordo-me, quando entrei para o Twitter, logo em 2008, eu sou muito antigo nisto, logo em 2008, o meu feed de Twitter era cronológico. O último que lá tinha posto alguma coisa era a última coisa que eu via. Se de repente, por exemplo, um órgão de informação pusesse 5 posts seguidos, que era uma maneira com que habitualmente se trabalhava, porque havia alguém que estava ali a fazer o seu trabalho e agora é vez de ir ao Twitter, posto um, posto dois, posto três, posto quatro, tudo seguido. Eu, no meu feed, apareciam-me os 5 seguidos. Passado pouco tempo, apareceram os famosos algoritmos que, eh, eh, que procuram que eu veja aquilo que eles vão percebendo, porque eles vão sabendo o que é que eu prefiro, que eu veja aquilo que me dá mais, com que eu interajo mais, onde eu me demoro mais tempo, onde eu volto mais vezes, precisamente para eu ficar mais tempo nas redes sociais. Não há aqui qualquer intenção malévola, digamos assim, no sentido procurar coisas esquisitas. Não, é apenas negócio. É apenas negócio. Portanto, isto pode criar um problema, e tem criado um problema, que é, se o algoritmo me mostra tendencialmente aquilo que eu gosto, isto significa que eu, se me informo, sobretudo através das redes sociais, tenho tendência a só ver aquilo que gosto e nunca ser confrontado com aquilo de que não gosto. Isto é só ter, só aparecerem os posts dos meus amigos, sejam os meus amigos da colombofilia, ou dos amigos das pastilhas elásticas, ou dos amigos do partido político, ou da seita política, ou da seita religiosa, ou do que vocês quiserem. E isto cria aquilo que as pessoas têm falado muito, que são as tais bolhas, em que de repente as pessoas vivem literalmente em realidades paralelas. Há pessoas que só veem uma parte da realidade e outras pessoas que só veem outra parte da realidade de acordo com um filtro, que é o filtro que lhes chega por um órgão de informação que não tem mediação jornalística. E é esta a novidade, não tem mediação jornalística. Isto já colocaria de si um problema, mas na minha perspectiva tem sido agravado por outro fenómeno que, que se tem vindo a acentuar e que se tornou muito evidente nos Estados Unidos, sobretudo no último ano, que é a maior dificuldade que têm os órgãos de informação tradicionais de serem vistos como os órgãos de referência. Isto é, como o sítio, como os locais onde eu vou tirar dúvidas, onde eu não só se eu antes era o local antes eu era o local onde me informar. Portanto, se eu queria saber as novidades, tinha que ler um jornal, tinha que ver um telejornal, tinha que ouvir um noticiário na rádio. Hoje não é assim. Hoje as novidades chegam literal, eu nem sabendo aonde, quantas vezes vos deve ter acontecido. Epá, onde foi que eu vi aquilo? Terá sido um WhatsApp que me chegou, um amigo, terá sido um push no telemóvel, terá sido um jornal que eu abri. Nós às vezes não sabemos, porque tudo está em todo lado, tudo nos vem de todo lado e nós não quer dizer que estejamos menos informados. Mas há aqui digamos, onde às vezes não se percebe, nós próprios, e às vezes nós próprios, já me acontece-me comigo, eu sou um profissional disto há muitos anos, fico a pensar, mas isto vem de onde? Isto será fiável? Será que eu criei aqui uma, um preconceito qualquer, uma ideia errada? Mas isso sou eu que tenho preocupação com isso. Se eu não tiver preocupação com isso, assumi e segui em frente. Portanto, que é o que fazem a maior parte das pessoas. Ora, neste ecossistema, os órgãos de informação foram percebendo que, em vez de serem eles que eram uma espécie de polícias sinaleiros da informação, e que, reparem, aquilo que nós fazíamos, e ainda hoje fazemos, mas que nós fazíamos, quando decidimos o alinhamento de um telejornal, quando decidimos o que vai para a capa de um jornal, quando decidimos o que está na homepage de um site da internet, nós fazemos uma escolha, uma seleção, porque isto é mais importante, isto pode chegar a mais gente, isto pode ter mais impacto, isto, olha, isto vai ter mais leitores, ou mais ouvintes, ou mais cliques, enfim, os critérios variam, podem ser vários critérios, mas temos
um papel de polícia sinaleiro, daquilo a que damos mais ou menos destaque. E consciente, tem uma visão, em teoria, tem uma visão jornalística, mesmo que seja um jornalismo popular ou um jornalismo mais político, tem essa componente. Ora bem, como este lugar policial foi sendo perdido, a tendência dos órgãos de informação foi ser, bem, já não sou eu que anuncio, já não sou eu que trago a última notícia, porque ela está um pouco por todo lado e às vezes nem sei de onde é que ela vem, portanto eu tenho é que ser a pessoa que explica, que interpreta, que enquadra, que analisa. Isto é muito relevante, mas com isto vem um perigo, que é, se eu já tinha subjetividade e às vezes problemas com a minha independência no momento de informar e de escolher o que era mais ou menos importante, fica porventura ainda mais complicado quando chega a minha altura de interpretar e de dizer porque é que isto aconteceu assim ou aconteceu assado, porque é que isto é mais importante ou menos importante, a que é que eu devo dar atenção ou não devo dar atenção. E no caso concreto dos Estados Unidos, o que foi acontecendo nos últimos anos, muito pelo efeito disruptor de Trump, mas isso está acontecendo noutros países, é que os órgãos de informação foram cada vez sendo mais vistos como, olha, como não sendo parte da solução, mas sendo parte do problema. Neste momento, nos Estados Unidos, os grandes órgãos de informação, aquilo que eles chamam lá o legacy media, portanto, os órgãos de informação tradicionais, estão no fundo da escala da confiança pública. Estão atrás de todos. Quer dizer, literalmente, estão atrás dos congressistas, que eram habitualmente aqueles que estavam em pior lugar, dos políticos em geral, naturalmente do presidente, naturalmente das Forças Armadas, dos juízes, de tudo. Portanto, no fundo da escala. Quando habitualmente, aqui há não muitos anos atrás, estavam no topo. Estavam no topo. E isto, naturalmente, que coloca desafios novos e faz com que mesmo pessoas que sabem distinguir, digamos, que são críticas, que são exigentes, que sabem que não vão atrás da primeira informação. Aquilo que eu tenho notado é que o que acontecia, portanto, aquele movimento que antes houvera, bem, nós temos que nos adaptar, nós, portanto, nos jornais adaptaram-se à rádio, morreram alguns pelo caminho, mas adaptaram-se. Depois, com as televisões, voltaram a conseguir adaptar-se, morreram mais alguns, mas adaptaram-se. Depois chegou a internet, epá, houve aí uma mortandade enorme, mas ao mesmo tempo que havia mortandade, surgiram novos títulos só online, outras propostas, outras coisas novas, onde o modelo base continuava a ser o mesmo. Portanto, órgãos de informação, mais ou menos especializados, com profissionais que faziam chegar informação às pessoas. O que é que eu começo a notar ultimamente? É que a capacidade que a própria internet dá de se chegar diretamente ao público tem levado, às vezes, alguns dos melhores profissionais dos órgãos de informação, aqueles que sabem que têm um público próprio, a abandonar os órgãos de informação em questão para criarem, por assim dizer, os seus próprios canais com modelos de subscrição, e, em alguns casos, de enorme sucesso, gigantesco sucesso. Quer dizer, a semana passada soubemos que um dos principais colunistas do New York Times, Paul Krugman, zangou-se com o New York Times, foi-se embora e vai passar a distribuir os seus textos numa plataforma de newsletter chamada Substack. Plataforma é essa que, para já, ele penso, pelo que eu percebi, vai distribuir gratuitamente. Quando tiver muitos subscritores, vai começar a cobrar, sei lá, $1, $2, $5, $10 por mês, e provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro do que ganhava no New York Times. Uh, e, entretanto, os órgãos de informação, os legacy media, ainda se vão esvaziando mais, ainda vão ficando mais vazios,
até porque eu falei aqui de uma coisa que é chegar às pessoas através da newsletter, mas eu posso chegar através da newsletter, posso chegar através de um podcast. Vejam a importância que tiveram nos Estados Unidos nas últimas eleições os plataformas de podcasts, vídeos individuais, como por exemplo o Joe Rogan, naquele caso das entrevistas. Portanto, e de repente isto sai já do mundo tradicional do jornalismo. Portanto, há de novo aqui um problema. E aquilo que aconteceu, enfim, os jornais foram se adaptando, houve aquela questão, os jornais, as rádios, as televisões foram se adaptando, mas aquilo que estamos a assistir muito sinteticamente é assim, as televisões estão a perder a audiência. Gente com menos de 40 anos, às vezes nem as quer, nem quer saber delas, nem quer saber que elas existem, nem olha para elas, nem as compra, nem as tem em casa. Pronto, não estou a exagerar. E se tiver, tem lá um aparelho, mas é para ligar ao ecrã, ver maior a série Hum. que escolheu de um canal daqueles canais por assinatura ou uma coisa desse género, ou mesmo para ver os filmes que estão no YouTube ou aquilo que ela quer ver que está no YouTube através dos sistemas que existem que custam meia dúzia de euros e que permitem passar tudo para a televisão e vermos lá tudo, não é? Portanto, as rádios apesar de tudo, sempre têm sido aquelas que se aguentam mais. Há países em que praticamente não mexeram, aqui em Espanha ao lado, por exemplo. A Espanha tem muitas rádios de informação, as chamadas rádios de palavra, não é? Rádios em que eles estão a falar o dia inteiro. Os espanhóis falam muito, como a gente sabe, não é? Portanto, falam, falam o dia inteiro, de manhã à noite. E com modelos de sucesso e muito rentáveis. No caso dos outros órgãos mais tradicionais, portanto, a evolução tem sido no sentido de deixar um modelo gratuito que era sustentado apenas pela receita da publicidade para passar a modelos mais assentes nas receitas das assinaturas. E isso pareceu estar a funcionar muito bem até aqui há uns tempos, mas aquilo que os últimos relatórios internacionais apontam é que, enfim, isto varia um bocadinho de país para país e de região do mundo para região do mundo, mas haverá aqui alguma estagnação da vontade de assinar. E em Portugal isso é sempre pior que em todo lado, não é? Nós já tínhamos os piores índices de leitura de jornais em papel, continuamos com alguns dos piores índices de assinaturas online e, portanto, estamos sempre a contar tostões, basicamente, e com empresas ciclicamente em crise, e muitas delas, inclusivamente, sem se perceber como é que sobrevivem, porque não se percebe como é que algumas dessas empresas se mantêm à tona. E eu estou, olhei agora aqui para o relógio e penso que já até Mais já, 5 minutos. Não já sei, me se quiser estendi. mais 5 minutos e começamos. Não, mas basicamente, portanto, a questão Muito da bem. audiência, só para acabar, portanto, Sim, há sim. aqui uma questão final que é eh, se o jornalismo já não tem um papel tão central na circulação da informação como tinha, como é que se consegue pegar, apesar de tudo, uma fonte, um jornalismo que permita filtrar a informação? Eh, Isso obriga-nos a estar permanentemente a adaptar e inventar. Ninguém pode viver sem explorar sem estar muito atento às formas como as pessoas de facto vão buscar a sua informação e aonde a vão buscar e como é que se pode monetizar, enfim, transformar em receitas isso, porque nós estamos com relações particularmente esquálidas, particularmente emagrecidas, em Portugal, creio que só há um grupo de comunicação social que tem uma situação económica relativamente tranquila, que é o grupo do Correio da Manhã, Mídia Livre, Exato. até Sim, agora sim. hoje em dia Mídia A Livre. Cofina, né? A Cofina, sim. Tudo o resto tem situações complicadas, digamos assim. O grupo, a Mídia Capital, portanto, o grupo da TVI, teve um grande balão de oxigênio que foi a vender as rádios, mas não sei quantos anos é que aquilo vai aguentar aquilo. O grupo, a empresa, tem uma dívida que não tem conseguido gerir, eh, e depois há grupos que a gente nem sabe como é que ainda sobrevivem, não é? Portanto, há jornais, há situações que não há explicação possível, a não ser que haja alguém sistematicamente a colocar ali muito, muito, muito dinheiro. Se em alguns casos isso é transparente, os acionistas são conhecidos, noutros casos não é nada transparente, como ainda há pouco tempo vimos,
com estas polémicas em torno do grupo do Dia Notícias e do Jornal Notícias. Enfim, agora, na semana passada, houve notícias sobre isso. Mas quando isto acontece, quando de repente há quem sustenta artificial, e há um grupo que é super rentável, é o grupo público, porque isso nós damos para o grupo público, nós pagamos ao grupo público 190 milhões de euros por ano. 190 milhões de euros por ano, eles ainda se queixam da publicidade. Eh, Pronto. Tem sozinhos mais trabalhadores que quase todos os outros juntos, pagam em média cerca de 20% mais que o concorrente seguinte e têm as menores audiências de todos. Portanto, porque é que nós mantemos este modelo assim? Enfim, é um tema para discussão, mas como sabem, em Portugal é muito difícil ter qualquer tipo de discussão deste género. Mas isto tem consequências, porque se houver distorções na concorrência, e as distorções podem surgir porque, por exemplo, há limites à entrada de novos operadores. Isso é muito evidente, por exemplo, na área da rádio, onde nós estamos com uma lei da rádio que vem do final dos anos 80, portanto tem mais de 35 anos, e que é super castradora no que diz respeito a todos os que querem inovar e fazer coisas diferentes e novas. Nós estamos a enfrentar imensas dificuldades com a nossa rádio, no caso do Observador, dificuldades de regulação. Papéis, 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 papéis e coisas que depois não se podem fazer e que deviam, e que não faziam mal a ninguém se fossem feitas, portanto é só intromissão das leis e do Estado nestas coisas, achar que sabe mais do que as pessoas e o mercado. Nós temos situações em que o simples facto de haver órgãos de informação que são mantidos artificialmente distorce a concorrência e, portanto, faz com que, por exemplo, o custo de produzir informação se torne mais elevado, porque se há alguém que está a pagar por algum, olha, inclusive os jornalistas, aquilo acima das leis do mercado, os outros, os que procuram fazer as coisas de forma equilibrada, ficam com mais dificuldades. Portanto, nós temos um mercado muito desarranjado e isso é complicado para para todos os que queiram fazer diferente e novo. Eu esperava, só para acabar agora muito rapidamente, esperava mais deste governo. Esperava que este governo tivesse não apenas, bem, enfim, anunciou um conjunto de medidas, eu penso que a maior parte delas vão acabar em quase nada, estão a encaminhar-se nessa direção para acabar em quase nada. Mais uma vez, tudo tão complicado, tão complicado, tão complicado, que não sei se algum dia alguém vai conseguir beneficiar daquelas regras. E aquilo que é essencial, que é olhar para a complicação legislativa que limita muito a atuação neste mercado e permitir que os operadores que estão e outros que cá estejam concorram de forma mais saudável nesse domínio, até ao momento não aconteceu nada. Porventura, ainda é cedo para tirar conclusões, é um tema muito complexo, que naturalmente exige tempo de estudo, vamos a ver o que é que acontece, mas pelo caminho já andado, não estou nada otimista em relação à possibilidade de termos aqui a quem nos ajude a ter um mercado mais saudável. E o mercado é, no fundo, pelo menos na minha perspectiva, aquilo que pode ajudar também a ter uma informação mais saudável. Muito bem, também dá uma excelente intervenção, uma verdadeira lição. E eu, se calhar, vou tentar suscitar aqui a discussão com algumas pessoas que estão ligadas a estas áreas. Começava talvez pela Paula Perfeito, que está aqui connosco, é um prazer. A Paula está muito ligada a estes temas, na SAP, e, portanto, melhor que ninguém também conhece a evolução destes temas. Algum comentário ou alguma questão, Paula, para o José Manuel Fernandes, antes de passar a outras pessoas? Boa tarde, Jaime, boa tarde a todos, boa tarde ao nosso convidado, José Manuel Fernandes. Só deixar uma nota, dizer que tive a sorte, o privilégio de ter sido aluna do José Manuel Fernandes, na Universidade Católica, na fornada 99-2004, e na altura, para nos situarmos, de facto, o cenário da comunicação social era completamente outro e se calhar ainda vivíamos nesse tempo dos legacy media. É Uh, verdade. e hoje fui reconhecendo aqui várias das suas intervenções naquelas aulas, naquele tempo, acrescentando a todas as referências a este mundo que efetivamente mudou. Eu deixaria uma pergunta. Se o jornalismo já não tem o papel central, que papel tem hoje o jornalista? Bem, quer dizer, o jornalista tem um papel que eu acho que, apesar de tudo, continua a ser muito importante, não é? Portanto, a verificação da informação, quer dizer, o jornalismo antes era muito mensageiro.
Portanto, era aquilo que nós muitas vezes chamamos o jornalismo de pé de microfone. Mas essa própria ideia do mensageiro perdeu-se um pouco quando começou a aparecer a transmissão em direto, não é? Portanto, a transmissão em direto, primeiro na rádio, depois nas televisões, sobretudo nas televisões, com a imagem, eh, a pessoa viu, acha que viu tudo, não viu às vezes tudo, porque só viu aquele ângulo da câmara, mas pensa que viu tudo e, portanto, o papel de mensageiro já é menos relevante. Mas há a importância de verificar, a importância de dar um mínimo de enquadramento. A grande dificuldade que isso tem é fazê-lo com um equilíbrio e não fazer de forma a que, de repente, uma parte do público sinta que está a ser ou manipulada ou mal informada, ou tudo aquilo é um pouco desequilibrado. E depois há outra coisa que eu acho que também é muito, muito importante e que era bom que nós tivéssemos capacidade disto, sobretudo vale para Portugal, tivéssemos duas outras capacidades que não temos hoje, ou que o setor não demonstra hoje. Primeiro, não é preciso, não é necessário, não é bom andar tudo em manada, não é? Portanto, não se ganha nada de repente em termos à frente. Olha, num espetáculo que eu acho sempre um pouco deprimente, que é quando há algum acontecimento relevante no país, temos um microfone colocado nos Passos Perdidos, para lá que agora já são, antes era uma quantidade de pessoas a esticar o seu microfone. Portanto, nos Passos Perdidos, e depois vão passando ali os deputados em filinha, à vez, a dizer umas coisas, pronto, todos eles têm que dizer umas coisas, aquilo é transmitido ao mesmo tempo por toda a gente, e fica-se muito contente com isso. Quer dizer, ou estarem de repente 10, 12 jornalistas à porta de um tribunal para dizer que, olha, não há sessão hoje porque há greve dos oficiais de justiça. Portanto, há aqui um lado, há uma tentação muito grande da parte da própria profissão de olhar para o que está a fazer o colega do lado e dizer, epá, se ele está a fazer aquilo, porque é que eu estou a fazer uma coisa diferente? Se calhar o erro é meu, não é dele. E se calhar se estão todos a fazer o mesmo, eu também devo fazer como eles. E aí eu acho que aí era necessário ter mais capacidade para dizer, epá, não, não vou por aí, não vou por esse caminho sempre, e portanto não vou em manada, e prefiro fazer algo diferente. E isso, se quisermos, temos neste momento uma coisa que eu, até por razões de sanidade mental, já evito, que são as noites dos canais por cabo, não é? Portanto, as noites por canais por cabo, com debates de 15 minutos de quarto em quarto de hora, em que se repetem ad nauseam o mesmo tipo de argumentos, e muitos deles às vezes usados apenas para ver se no dia seguinte nas redes sociais alguém pega naquilo e aquilo se torna viral. Não creio que acrescentem realmente muito, e as próprias indicações da audiência dessas plataformas não é muito boa. Agora, nós também percebemos que quando aparecem, eh, aparece quem seja capaz, por vezes, descodificar e explicar, seja jornalista ou seja outro ator, isso atrai o público, não é? Portanto, atrai o público porque o público precisa, quer dizer, eu creio que, por exemplo, o melhor exemplo disso, enfim, já não está a fazer isso há 8 anos, ainda era o que fazia Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, ele não ia ali dar a sua opinião, se bem que percebêssemos que às vezes é isso que acontecia, mas ia ali dizer isto aconteceu assim por isto, por aquilo e por aquilo outro, e depois dava uma nota de detalhe que ninguém conhecia. Esse tipo de situação, mas o Marcelo Rebelo de Sousa é um caso muito especial. E eu diria quase único no mundo, porque ele vinha do mundo do próprio jornalismo, nasceu lá, quer dizer, era um fundador do Expresso, teve muita importância nesse processo. Depois teve muitos imitadores, mas nenhum deles com a mesma capacidade. Há um momento ou outro em que, por exemplo, parece, por exemplo, que o Paulo Portas consegue fazer isso quando dá explicações, como mostra aqueles gráficos, procura dar um enquadramento, mas na maior parte das outras situações, aquilo sobretudo nas noites televisivas, nas noites televisivas do Cabo, eu pessoalmente já me cansei um pouco, não é? Até porque há uma tendência que eu noto, e que já notava antes e que agora noto, vêm dados designadamente dos Estados Unidos que confirmam. Há
as pessoas procuram neste momento, curiosamente, há dois segmentos aparentemente opostos de consumo de informação que estão em crescimento, que é o crescimento das coisas super curtas, portanto, coisas do tamanho dos reels do Instagram, é que se puder dizer muito rapidamente, uns segundos, pronto, quer saber, a seguir passo para o próximo, ou coisas que podem durar mais de uma hora, mas onde eu estou ali a ouvir com a percepção que chego ao fim e fiquei mais rico, fiquei mais sabedor, aprendi mais coisas. E essas coisas que são para durar uma hora não são combates de boxe com políticos. São muitas vezes conversas onde se dá, quer dizer, pode haver casos desses, como é óbvio, não é? E às vezes acontece, porque são figuras que aparecem poucas vezes ou são importantes, mas são muitas vezes situações em que se está ali a falar de um assunto durante muito tempo. O que é que eu às vezes noto? Noto que, por vício da própria classe, Uhum. eh, se eu tiver um debate, se eu tiver, olha, destes programas de televisão, há um deles que neste momento está, pelo que me dizem, com péssimas audiências. Portanto, que é, agora nem sei como é que ele se chama, na antiga quadratura do círculo. Uhum. Enfim, é um programa com muitos anos, as pessoas falam, Exatamente. Tem porventura mais de estão 20 anos. cansadas, hã? Exato. Tem, Tem imensos anos, é uma utilidade, já, uma exatamente isso. brutalidade de anos e tal, pronto. Mas é muito difícil que no dia seguinte não haja uma notícia por causa do que disse Alexandre Leitão. Portanto, aquilo já não interessa às pessoas, no sentido de estarem ali sentadas a tentarem perceber os argumentos dos vários atores políticos. Mas os jornalistas estão ali à espera que a Alexandre Leitão dê uma notícia. E, portanto, aquilo passou a ter outra vez relevância. O mesmo se passava com as conversas do Marcos Mendes, que tinham eh, muitas vezes menos, sempre tiveram menos audiências que as do Marcelo, mas deram muito mais notícias que as do Marcelo. Exato. Porque aliás, foi um truque que o Marcos Mendes percebeu. Se eu levar notícias para lá, vou entrar no terreno dos jornalistas e eles vão ter que me citar. E, portanto, eu vou amplificar o efeito da minha mensagem. Ela é inteligente, sem dúvida. Só que eu olho para isto e digo, mas no fim do dia, será que as pessoas não ficam também um bocadinho desiludidas? Agora, eh, o que é que eu gostava que se fizesse e que é muito mais difícil de fazer? Gostava que houvesse a capacidade para, quando há debates importantes na sociedade portuguesa, não se ficasse apenas pelo ping-pong dos argumentos e fosse possível escavar mais. Quer dizer, fosse possível ter alguém a viver na Rua do Bem Formoso durante um mês. Muito E bem. não fazer mais nada, em vez de estarmos apenas a discutir o que é que os partidos dizem sobre a Rua do Bem Formoso. Nós temos aqui, penso que também um outro jornalista, pelo menos eu estou a ver aqui o nome, o Manuel Queiroz. Manuel Queiroz, quer fazer algum comentário, alguma questão aqui ao Zé Manuel Fernandes? Não sei se está a ouvir, Manuel. Não sei, estamos aqui com um pequeno problema de. Não está a ouvir, Manuel? Muito bem. Pronto. Temos aqui o Dr. Carlos Costa, que também costuma estar connosco com alguma regularidade. Obviamente, ele acompanha os mídias no outro contexto e funções que teve anteriormente. Dr. Carlos Costa, quer fazer algum comentário, alguma questão ao Zé Manuel Fernandes? Sempre um gosto. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Muito bem. O Manuel Queiroz já conseguiu ligar, Manuel, desligar. então faz favor, Manuel Queiroz. Já não sei se me ouvem. Ouve, sim, senhor, faz favor. Ok. Cumprimentar o José Manuel Fernandes e agradecer Olá, a Manuel. exposição. Conhecemos há muito tempo. Eu não ouvi desde o início, não consegui estar no telefone desde o início, portanto houve alguns minutos que não ouvi. Mas não só aquilo que ouvi, mas outros, enfim, o posicionamento do observador, da rádio, do site, etc., inspira-me talvez para fazer uma pergunta. Estamos mais hoje com os novos média, ou por causa dos novos média,
num sentido de ter uma informação mais dirigida, mais assumidamente de um dos espectros políticos. Isso é consequência disso. Quer dizer, os ingleses, por exemplo, sempre tiveram muito claro os jornais que eram do Labour e os que eram conservadores, eram ou são, e continuam a ser, mantém-se isso. Aqui em Portugal não tínhamos essa tradição. E parece, o Observador é um bocadinho nessa linha, que hoje parece mais certo que haja uma linha política mais marcada. É uma tendência, é algo que devemos esperar que continue a acontecer, ou é apenas, no caso do Observador, algo que acontece por razões quase naturais? Zé Manuel, Eh, hipótese que o jornal, nós normalmente costumamos juntar três questões, mas pronto, mas À temos aqui vontade, à outra vontade, à pessoa. vontade. Não, temos aqui outra pessoa que é o Rui Dias Ferreira, que é uma pessoa muito ligada às tecnologias e também foi um dos fundadores da Votal, que também queria colocar uma questão. Assim juntamos duas e depois é mais fácil. Rui, por favor. Rui. Obrigado. Boa Ah, tarde a todos. Obrigado já. muito bem, muito bem. E muito obrigado ao Sr. Manuel Fernandes por esta magnífica explicação. Eu leio, sou leitor atento e desde o tempo do Público e mais recentemente no Observador. E estes temas, enfim, enquanto cidadão, preocupam-me. Falou-se pouco hoje aqui no tema do financiamento dos jornais, dos meios que não as redes sociais, e porque se sabe que as plataformas de redes sociais, enfim, conseguiram drenar valores na casa acima de 80% das receitas publicitárias dos meios de comunicação em geral, e obviamente isso é dramático. E, enfim, e sem termos jornalistas minimamente pagos e minimamente em número, é difícil termos informação, termos informação de qualidade, que é, como disse o José Manuel no início, condição sine qua non para termos uma democracias, né? Já ouvi falar, e eu próprio pensei no esquema de financiamento que passaria por cobrar, umas décimas de cêntimo às próprias plataformas cada vez que alguém se ligasse a elas, ou fizesse um feed, ou enfim. E com esse dinheiro oferecer assinaturas, subscrições online dos jornais à escolha dos cidadãos, mas para todos. Portanto, um esquema em que o cidadão era informado que podia comprar uma subscrição anual, por exemplo, 2 jornais à sua escolha, aqueles que aderissem, que também ofereceriam um desconto de quantidade, sendo que, obviamente, o cidadão também deveria pagar alguma coisa, porque nisto já sabemos que quem não paga, coisas oferecidas não são usadas. Mas penso que se isto fosse um esquema pensado, poderia aqui significar um volume de financiamento muito significativo. José Manuel Fernandes, isto tem sido discutido, eu sei que você está metido nesses meios, nomeadamente até europeus. Qual é o status? Muito bem. Já tem aqui muito para discutir, Zé Manuel. Bem, olha, sobre o primeiro tema, o tema do Manuel Queiroz. Eu acho que em Portugal é um caso um bocadinho sui generis no que respeita à chamada independência, digamos, formal dos órgãos de informação. Eu, e eu sempre tive uma interpretação para isso. É um trauma da Revolução. Portanto, nós tivemos um período pós 25 de Abril em que houve uma hiperpolitização da comunicação da imprensa. Estou a falar sobretudo neste caso da imprensa, também havia dos outros órgãos de informação, mas como os outros eram praticamente todos públicos, e, entretanto a lógica, o que aconteceu aí é outras histórias. Mas houve aqui, pronto, nós tínhamos um jornal,
Tínhamos tudo, não é? Um jornal que tinha sido criado pela CIP, que chegou a ter como diretora uma dirigente do PSD, tínhamos um jornal criado, financiado pelo PCP e pela RDA, e tínhamos o próprio Álvaro Cunhal a participar em reuniões com a redação, tínhamos um outro jornal de que o próprio Mário Soares era sócio, era assim que as coisas funcionavam. Mas foi durante pouco tempo, não é? Portanto, quando o grau de intensidade política e de tensão política começou a baixar, estes jornais que eram muito empenhados também começaram a perder audiência, até que virtualmente desapareceram todos. Há uns restos deles ainda por aí, mas sob outras formas. E triunfou a ideia que os jornais tinham que ser eh, completamente independentes, não tinham que ter alinhamento nenhum, e quem diz os jornais, as rádios e as televisões. É um bocadinho falso, porque olha, há uma expressão que eu gosto muito de citar, vem num livro de jornalismo de um amigo meu espanhol, num manual, em que ele costuma citar que é: eu nasci sujeito, portanto sou subjetivo, não se tivesse nascido objeto, talvez fosse objetivo. Portanto, e isto, não temos consciência disso, não perceber muitas vezes em coisas tão simples como escolher o que é notícia e o que não é notícia, há uma, um olhar. Pronto, não precisa de ser uma agenda política ou uma agenda partidária, mas há pelo menos um olhar. E como o Manuel recordou, e bem, na maior parte dos países, o alinhamento é mais transparente. Muitas vezes, em Portugal, com um mercado muito pequeno, durante muitos anos, eu lembro de ter este debate sobre até que ponto é que não, porque é que em Portugal não tinha este modelo. E eu dava um pouquinho a explicação de que tinha havido, por um lado, o trauma dos anos pós-25 de Abril e, por outro lado, um mercado que era tão pequeno e que ainda por cima esteve durante muito tempo, ainda está um bocadinho dividido em duas metades, portanto, a metade norte e a metade sul, sobretudo estou a falar aqui na imprensa diária, não é? Portanto, há os jornais do Norte e há os jornais do Sul, e agora pensamos que há os jornais do Norte, há os jornais do Sul, e depois no Norte tem que haver um de esquerda e um de direita, no Sul um de esquerda e um de direita, assim para simplificar, não haver aqui mais coisas difíceis, percebemos que aquilo que já é um micromercado, ainda mais pequenino ficava, menos viável era. A descida de custos possível com as plataformas online, na minha perspectiva, permitiria, e permitiu, e foi um bocadinho a base também do observador, dizer: pá, nós não vamos tentar agradar a todos, porque isso, pá, se outros quiserem fazer, que o façam, que o tentem, agradar a outras partes da opinião pública, e vamos procurar ter, não noticiamos tudo, naturalmente, mas há alguns assuntos com os quais nos preocupamos mais, e há um olhar que temos que é um facto um bocadinho diferente dos outros. Mas isto é normal. O anormal é ter esse olhar e não o dizer. E o que é que eu acho que acontece com muitos órgãos de informação em Portugal? É que, na prática, são parciais, mas parciais mesmo, não é? Portanto, no sentido de terem eh, uma visão do mundo mais virada para um lado ou mais virada para o outro, sem dizerem que a têm, achando que é tudo igual para todos os lados, quando não é. Quando não é. Porque estas questões, sobretudo nos dias que correm, não têm apenas a ver sobre eu gostar mais do partido A ou gostar mais do partido B. Tem muito a ver com questões que eu chamaria de questões da agenda societal cultural, onde estes temas são muito relevantes. Se eu me preocupo mais, por exemplo, com informação, procura promover o mercado, é diferente de ter um órgão de informação que se preocupa mais com informação sobre as condições dos despedimentos, por exemplo, do ponto de vista dos trabalhadores. São pontos de vista diferentes, ambos legítimos, ambos com espaço numa democracia, só que escusamos de fingir que eles não existem, que é tudo a mesma coisa. Não é, são coisas diferentes. Bem, eh, estamos a caminhar nesse sentido? Eu diria que sim, mas ainda com muito disfarce, com muito disfarce. Se olharmos para aquilo que ainda é visto, para aquele que ainda é visto como o principal órgão, quer dizer, como uma espécie de porta-aviões da imprensa portuguesa, não vou citar o nome, percebemos que ele claramente tem evoluído, não é o que era aqui há uns anos atrás,
mas essa evolução tem acontecido sem que digam a ninguém. Sem que digam a ninguém. Pronto. Agora cada um tira as conclusões que quiser. Relativamente ao problema do financiamento, de facto, o problema do financiamento na relação com as plataformas é um tema muito complicado, porque a publicidade continua lá, não é? Portanto, as plataformas continuam a haver publicidade online e, portanto, as plataformas continuam a ter muita publicidade. As plataformas têm sobre os órgãos de informação uma vantagem gigantesca, que mesmo os grandes órgãos de informação do mundo não conseguem alcançar. É que as plataformas conhecem as pessoas. As plataformas sabem, eh, olha, sabem que eu ainda, vamos imaginar, que eu ainda há bocado andei a ver imagens de um museu em Viena da Áustria. O que quer dizer que nos próximos, não é verdade, eu não andei, mas vamos supor que tinha andado. Toda a gente sabe, se acontecer uma coisa dessas, a probabilidade de aparecerem nos próximos dias anúncios de viagens para Viena, de hotéis em Viena, até se calhar de cafés vienenses, é maior do que teria sido se eu não tivesse feito aquela busca. E porquê que isto é assim? Porque a chamada publicidade como é que ela chama? Publicidade programada ou programático, ou chamada Sim, programático, é programática. feita, a Exato. programática é muito barata, porque é em uma grande, enorme quantidade, mas vai direitinho ao consumidor que porventura está preocupado com aquilo. Eu quando ponho num órgão de informação tradicional, seja uma televisão, seja um jornal, um anúncio da Mercedes, apanho tanto a senhora das limpezas, que nunca na vida vai comprar um Mercedes, como apanho o potencial cliente da Mercedes. Se preferir ir pelos canais programáticos, eu sei se aquele senhor tem um Mercedes. Eu até no limite sei quanto é que ele ganha. Ou pelo menos qual é o seu nível de rendimento. Sei se é homem, se é mulher. Sei qual é a sua idade, ou pelo menos o nível de idade. Sei imensas coisas que os órgãos de prestação tradicionais não têm. E por isso é que é a sua enorme vantagem. É por isso que eles ficam, este número é muito impressionante, eles ficam com mais de 80% da publicidade online em Portugal. Mais de 80% da publicidade online em Portugal não vai para os órgãos de informação, vai para as plataformas. Portanto, esvai-se entre os nossos dedos, não é? Está a crescer, cresce mais do que todas as outras, está a roubar publicidade, porque os orçamentos são finitos, as empresas de repente não passaram a investir mais, e em Portugal investem relativamente pouco. Para já o PIB é pequeno, e depois a porcentagem do PIB investida também é pequena, portanto, temos um mercado de dimensão pequena e uma parte dele está a sair outra vez do país porque vai para essas plataformas. Agora, como é que se conversa com essas plataformas? Elas já perceberam que têm que encontrar maneiras de, pelo menos, adoçar a boca, namorar, dar alguns reboçados, enfim, podemos dar vários nomes a, nos órgãos de informação tradicionais. Mas há aqui uma tensão constante sobre aquilo que elas podem ou não podem fazer. Por exemplo, se o Google News pode ou não pode colocar lá as minhas notícias, por exemplo, ou se tem que me pagar por isso. Se isso e do meu ponto de vista, se isso é melhor para mim ou pior para mim. Porque se a minha notícia for vista na plataforma do Google News, eu tenho menos circulação na minha plataforma e, portanto, quer dizer, tudo isto quer dizer, todos os dias muda um bocadinho, porque isto são dinâmicas muito presentes e tenho dificuldade em imaginar que isto possa ser regulado por leis, por exemplo, por uma lei europeia. Porque no dia seguinte já o mercado mudou outra vez, estas empresas são hiper flexíveis, a tecnologia evolui muito depressa, e nós nem falámos aqui de várias coisas, não falámos aqui Exato, de exato, exato. fake news, não falámos de inteligência artificial, não falámos de uma série de coisas que estão a acontecer e que é outro mundo que se está a abrir pela frente e para o qual ainda nem temos bem ideia de para onde é que ele pode ir. Percebemos que há coisas que nos vão beneficiar e outras que são riscos. Mas, portanto, temos muitas possibilidades pela frente. Essas plataformas procuram. Olha, por exemplo, enfim, agora não sei qual é a consequência que vai ter isso na Europa. O simples facto de o Google ter acabado com os sistemas de fact-checking tradicionais, eu percebo porque é que eles fizeram isso, porque aquele sistema tem
tem que se lhe diga, digamos assim. Mas ter acabado com esses temas significa que tirou milhões e milhões de dólares de receita aos órgãos de informação americanos. Vai fazer o mesmo na Europa? Não há sinais que vá, não anunciou nada. Não estou a falar do Google, estou a falar do Facebook, desculpem lá, do Sr. Zuckerberg. Vai fazer o mesmo na Europa? Se fizer isso na Europa, há muita gente, há muitos órgãos de informação na Europa que levam uma talhada grande nos seus orçamentos. Nós em Portugal temos um órgão de informação que é quase só, vive quase só disso, que é aquele órgão de informação de, como é que ele se chama? O que passa, que tem um acordo com a SIC de verificação de factos. Que agora está a falhar o nome, não é prova dos factos, enfim, tem um nome bom por acaso, tem um O polígrafo? Não. polígrafo, Não. o polígrafo, Sim, exatamente, polígrafo. o É isso. polígrafo. O polígrafo é basicamente um órgão de informação apenas dedicado a isto, e uma das suas principais fontes de rendimento é aquilo que recebe do Facebook, porque aquilo que deve receber do acordo com a SIC não dava seguramente para manter uma equipa. Certo. Portanto, tudo isto é um mundo em evolução rápida. Uh, eu creio que as próprias plataformas, com a pressão que estão a ter, vão ter que encontrar alguma maneira de ir redistribuindo as receitas que estão a ter. Mas isso vai ser sempre uma tensão muito grande, porque, repara, há muita gente que neste momento está nas plataformas que estão a ter maior crescimento e essa gente essas plataformas baseiam-se cada vez menos em ligações à informação tradicional e têm, dizem, dos algoritmos mais eficazes de todos. TikTok, estou a falar do TikTok em concreto. TikTok tem a maior penetração de todas as plataformas entre os mais novos, praticamente não depende em nada dos órgãos de informação tradicionais. Os modelos que têm nem sequer permite redirigir a circulação para dentro de um órgão de informação, portanto, trazer circulação. Só dá para gastar dinheiro, portanto, pôr lá um videozinho, ter pessoas alocadas a esse serviço que se tem que pagar no fim do mês, mas não tem receita nenhuma, porque aquilo não está associado a nenhuma publicidade, e, portanto, o que é que se faz com isto? E o TikTok tem essa particularidade que é chinês. Bem. Olha, nós há bocado tínhamos aqui uma pessoa que queria colocar uma questão, estava no iPhone, mas entretanto deixou, não sei se a pessoa quer colocar a questão. Se não, eu passava a Ana Neves, que é uma pessoa que está muito ligada aos temas da sociedade de informação e das tecnologias de informação e que anda envolvida em muitos projetos internacionais. Ana, quer colocar aqui alguma questão, algum comentário ao José Manuel Fernandes? Muito bem, já Sim, boa está. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu ouço todos os dias o José Manuel Fernandes no Observador por causa da investigação que ele faz. É extraordinária. Custa-me um bocado ver sempre intervenções da rádio no sentido não isento, isso custa-me, mas eu já aprendi a filtrar e, portanto, a perceber para onde é como é que devo absorver a informação que nos é passada. E o José Manuel Fernandes é muito falado aqui em casa, porque de facto faz um trabalho de investigação que é extremamente útil para a compreensão do mundo e do que é que nos está a acontecer. Ora, eu acompanho, em nome de Portugal, a governação da internet, a governação das políticas públicas do digital, e tomo sempre, tenho que ver qual é que é a posição do país em relação a uma série de assuntos, e um deles é a confiança, o trust, que hoje em dia significa confiança nos média, confiança na informação que nos é passada, confiança na inteligência artificial, portanto, confiança. E ao ouvirmos o Observador, temos confiança de que não é isento, mas na investigação que faz é muito rigoroso. E é esse rigor que permite acreditar. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade em perceber vários eventos.
o que é notícia, o que é depois um trabalho de investigação. Há bocadinho o José Manuel Fernandes estava a falar daquela imagem que até tinha sido talvez um tiro à solta na Palestina e que matou aquela criança. Porque essa informação depois nunca nos chega. É-nos dado assim umas notícias flash e depois não acompanhamos o desenvolvimento do acontecimento e o que é que foi o fim. E isso prejudica bastante as notícias e tem permitido que as várias plataformas disseminem informação e que depois até digam e que as suas conclusões acabam por ser a falta de uma notícia, de uma investigação, digamos, a sério, de conclusão do que foi notícia. Portanto, ou seja, a notícia e a conclusão dessa notícia não nos é dada. E qualquer plataforma, qualquer pessoa, pode dar o que ficou no meio e depois no fim. Ora, a minha questão, pronto, é mais aqui uma reflexão do que propriamente eu colocar uma questão, mas é mais a confiança. E como construir essa confiança? Portanto, acho que o Observador conseguiu, nesse seu programa da manhã, construir essa confiança. Muita gente de várias fações políticas ouve e acredita e percebe, e isso ajuda muito à nossa reflexão. Mas, por outro lado, eu penso que não podemos ter muitas plataformas de informação, não podemos ter, porque não conseguimos ter portanto, a construção da confiança. Portanto, para mim a questão é sempre confiança. E a confiança na inteligência artificial é confiança na informação que nos é dada, e isso é fundamental agora para as eleições futuras, para o desenvolvimento deste mundo extremado. Portanto, o ser moderado hoje em dia já não é na moda. Não está na moda, não é? Portanto, agora a pessoa tem que ser extremista, mas eu, recuso. E nas minhas intervenções internacionais estou sempre a falar nisto, no diálogo entre os países árabes, entre a China, e que os nossos inimigos não podem ser os inimigos dos Estados Unidos, isso antes do Trump, hoje em dia já não falo isso. Mas, portanto, há aqui a confiança, a construção da confiança. E, portanto, é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Obrigada. Certo. Zé Manuel, deixa só arranjar aqui mais uma ou duas questões para que estamos a começar também a chegar para o fim. Vamos ver, o doutor Zé Roquete está aqui connosco, aliás, ele de vez em quando está connosco, é uma pessoa também já com uma larga experiência empresarial, de gestão. Quer fazer algum comentário, doutor Zé Roquete, ou alguma questão? É sempre um gosto também. Boa tarde a todos. Eu cheguei ligeiramente atrasado, peço desculpa. Não. Tanto mais, tanto mais tratando-se do José Manuel Fernandes, com quem tive o prazer de estar há alguns dias. E eu também consigo. Obrigado. Eu não tenho aqui nenhuma questão muito específica, exceto as questões que dizem respeito à transparência e à necessidade de manter um mínimo de transparência quanto à propriedade última dos meios de comunicação social, à última propriedade. E ao facto do que está a acontecer, entretanto, a caminho da dita cuja última propriedade, considerar isso como uma questão extremamente importante, até no sentido não é só no sentido da concorrência, até no sentido da segurança. Quer dizer, parece-me que há aqui questões que não podem ser ignoradas. E uma outra questão é: a ANACOM tem alguma, ou deverá ter alguma importância no controle da autenticidade daquilo que passa para a comunicação social? Eram duas questões que tinha aqui pendentes para pôr ao Zé Manuel. Sim, senhor. E uma última nota. Não sei se o Sérgio, que é um investigador e uma pessoa que também já viveu nos Estados Unidos e também acompanha estes temas. Sérgio Loureiro, queres colocar uma questão aqui ao Zé Manuel Fernandes ou algum comentário? Eu posso fazer um comentário muito rápido. Desculpem, eu Certo. apaguei o vídeo e não queria. Muito bem. Eu diria que que nós às vezes vivemos um bocadinho na voragem destes tempos mediáticos e perde-se de alguma forma a perspectiva de mais longo termo, que eu acho que durante muito tempo, quando nós líamos o jornal ao fim de semana, o Expresso, ou
o saudoso Independente, nos permitia depois estar uma semana a digerir aquilo. Como é que o José Manuel Fernandes vê esta evolução e tentar recuperar alguma dessa visão mais perspectiva das coisas? Bem, ó Zé Manel, nós temos aqui uma pessoa que está no iPhone que queria colocar uma questão, mas eu não consigo identificar. Continua a querer manter a questão? Peço desculpa. Não, pelos vistos, foi falso alarme. Zé Manel, força, faz favor. Bem, muito rapidamente, começando por uma questão que eu de facto considero absolutamente crucial, que é a transparência relativamente à propriedade. Eu acho que devia ser, Não sei, peço desculpa. assim sim, eu vi que agora entrou o iPhone. Mas quer colocar alguma questão ou não? Peço desculpa. Está com a mão Queria, levantada. doutor Jaime, se me permitires, era correr dias e eu só para. Estão-me a ouvir? Sim, 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 pronto, ok. Então, ó Zé Manel, importa só, peço sim, sim, desculpa. não, à Só, vontade, à vontade. e com isso acabamos. Força, força, Zé Manel, força, força. Excelente intervenção, tocou nos pontos que eu julgo que são cruciais, ou de leve, como já é tónica, mas tocou aí num ponto fundamental. Eu não consigo perceber como é que, passados 50 anos, continuamos com a mesma política que está na RTP1, que é um entorce ao mercado. Porque é que o mercado não deixa funcionar o mercado? Porque é que as coisas não funcionam? Estilo aquela... ah, ah, como dizia Schumpeter, era a destruição criativa, fazer-se de forma. O Soutor disse aí muito bem, e de maneira muito sutil, que a censura continua a haver. O senhor, eu acompanho o Observador e a Rádio Observador, e permanentemente querem avançar e até fazer novas coisas dentro da rádio, e é problemas atrás de problemas para as coisas não fluírem. E o porquê? Porque é que a RTP, que é um servidor dos dinheiros públicos, são 200 milhões por ano, continua na mesma a não funcionar? Porque um terço daquilo, o doutor vai me desculpar, mas aquilo são parasitas autênticos. Viva do Estado, viva do público, e o povo, que somos um país pobre, o país é pobre, e não tem dinheiro para aguentar isto, todo aquele dinheiro podia ser emprego em coisas muito mais úteis. Muito bem. Peço desculpa pela minha Não, tudo bem. Tudo bem. pontualidade, mas as coisas Nós têm é que não estávamos. Nós é que não não há estávamos. tempo para estar sempre com panos quentes. Desculpa. Muito bem. Nós é que não estávamos a identificar a questão. Muito bem. Zé Manuel Fernandes, por favor. Desculpe lá este. Bem, tentando ser telegráfico o mais possível. Eu acho que a questão da transparência é uma questão que devia ser, quer dizer, é central, teoricamente, está garantida por lei, portanto, é uma das obrigações da entidade reguladora, portanto, há uma plataforma onde nós devíamos poder ir lá e ver tudo, mas infelizmente nem sempre sucede isso em condições. Ainda recentemente houve aqueles problemas sobre precisamente quem era o último acionista do grupo que esteve na altura se chamava Global Media, não é? Portanto, há muitas outras dúvidas sobre outros grupos, sobre os seus financiadores, sobre as cotas exatas. Enfim, talvez por ser em casa própria, talvez por nós, quem for ao nosso site e procurar na ficha técnica, encontra lá a lista dos acionistas com a participação de cada um deles. Portanto, e quando são empresas, inclusivamente acrescenta qual é o acionista de referência. Portanto, está lá tudo. Na minha opinião, devia ser assim em todo lado. Quer dizer, há empresas que estão cotadas, portanto, uma parte da sua propriedade está dispersa e não é possível fazer da mesma forma. Mas a parte que não está dispersa, que tem um acionista os acionistas de referência deviam ser absolutamente conhecidos. Assim como as contas, que em princípio também há uma plataforma na mesma entidade reguladora, onde tudo isto devia ser depositado. Mas às vezes nós vamos lá e temos sérias dúvidas sobre se aquilo que lá está é verdade. E até já houve casos em que enfim, há um pequeno órgão de informação online chamado Página 1, em que o jornalista que lá está é assim muito. Eu aprecio, mas ele é um bocadinho, é o chamado chato de qualquer bichinho, e portanto vai sempre às vezes verificar isto e já apanhou várias vezes aquilo em falta. Portanto, é um tema que para mim é central, devia ser central, porque nisto, quando os órgãos de informação, por regra, perdem dinheiro, é preciso perceber
porque é que quem lá está a pôr dinheiro quer perder dinheiro com eles. Portanto, indo direto ao assunto de uma forma simples, é porquê? É porque é um benemérito, ou porque é uma agenda? É porque é um mecenas ou porque tem uma agenda? Portanto, há aqui coisas que, que poderíamos seguramente ter mais claridade. Eu, sobre o tema da RTP, já me pronunciei muitas vezes. Eu entendo que o serviço público, eh, tal como é entendido e prestado em Portugal, não é feito da forma ideal. Portanto, longe disso, não tinha sequer que haver uma empresa com aquelas características. Há claramente algumas funções de serviço público que não são facilmente pagas pelo mercado, digamos assim. Se eu quiser garantir, vou dar um exemplo simples de perceber, se eu quiser garantir que tenho correspondentes em todos os PALOPs, nenhum órgão de informação privado consegue ter orçamento para isso. Agora, será que a forma de garantir isso é através depois de 200 outros jornalistas em Lisboa sob o argumento de que a informação tem que ser coerente e global? É no mínimo discutível, é uma discussão em que eu já participei 2 vezes nos últimos 20 anos em grupos de trabalho. Sinceramente, não creio que vá mudar com este governo e não creio sequer que haja muitas condições políticas e sociais para isso. Provavelmente só mudará quando a RTP hoje, feliz ou infelizmente, só tem audiências quando transmite futebol, o que também nos deixa umas certas interrogações sobre o que é realmente o serviço público. A RTP, na informação por cabo, por exemplo, noturna, neste momento penso que está em quinto lugar. Portanto, vem atrás da CNN, atrás da SIC Notícias, atrás da CMTV, atrás do Now e depois lá vem a RTP. Portanto, eh, e é aquela que nos custa a todos mais dinheiro, não é? Portanto, dito isto, acho que é um tema que nós não podemos deixar de abordar. O Dr. José Roquete falou da Anacom. A Anacom não tem um papel central para já neste mercado, mas poderia ter, no que diz respeito por exemplo, a algumas áreas. Eu vou dar um caso, uma situação concreta. Portugal é um dos poucos países da Europa que não tem transmissão, não tem rádio digital, portanto, transmissão digital de rádio. A transmissão é feita em AM, não é? Esse já no caso não existe, e em FM, frequência modulada. E não no sistema DAB, que é o que dá melhor som e, sobretudo, permite ter uma coisa que é muito interessante, que permitiria haver muito mais canais, porque otimizaria a utilização do espectro eletromagnético. O investimento numa situação destas provavelmente só pode ser feito a nível, não pode ser feito grupo a grupo. Nem sequer a Suécia, nem a Alemanha fez grupo a grupo, portanto foi um investimento feito globalmente para criar uma infraestrutura. Estamos a falar de uma infraestrutura e no momento em que ela existe, nós podemos ter uma liberdade digamos, de invenção e de inovação na área da rádio, que, por exemplo, hoje não temos, não é? Nós já fizemos mal com a televisão. Se bem que a televisão hoje em dia quase toda a gente tem cabo e, portanto, a televisão artesiana vale muito pouco. Mas a forma como a televisão artesiana acabou por ser ocupada, eu penso que na televisão artesiana, não sei se são dos 6 canais que estão disponíveis, não sei se 3, 4 são do Estado, não é? Portanto, o que é também algo bizarro, não é? Portanto, não devia ser assim, não é? Portanto, temos a Anacom teria mais a ver com isso e depois o resto tem a ver com coisas que a Anacom às vezes faz e que eu tenho dúvidas que se não tem também a ver com o excesso de regulamentação típico de Portugal, em que ela se mete um pouco em tudo, porque em Portugal olha, como a semana passada numa entrevista dizia o Carlos Tavares, em Portugal não se faz nada com menos de 15 carimbos, mesmo que seja às vezes apenas para abrir um portão numa quinta, não é? Portanto, é preciso muita gente e muito burocrata e muitas pessoas a dizer estou de acordo.
E se pelo meio disto alguém não estiver de acordo, é um cabo dos trabalhos. O que remete, para terminar mesmo, Certo? a questão que falou há pouco, que é a questão da confiança. A confiança faz parte do capital social das sociedades. Portanto, há inclusivamente um livro do Fukuyama sobre isso. Exatamente. Sociedades que têm níveis de confiança mais elevados tendem a produzir mais e a ser mais produtivas. Sociedades onde o nível de confiança é baixo e onde tudo, o primeiro princípio é o princípio da desconfiança, é o princípio da suspeita, é o princípio que eu tenho que criar uma lei para não fazerem uma coisa que me pode, que eu tenho que imaginar o mal que me podem fazer e imaginar logo uma lei para evitar esse mal. São sociedades que, regra geral, correm mal. E nós estamos mais deste lado, portanto, das sociedades da desconfiança, do que do lado das sociedades da confiança, que são sociedades onde muitas vezes as coisas se resolvem com base em termos de responsabilidade e em apertos de mão. Muito bem. José Manuel Fernandes, muito obrigado por esta hora e meia. Foi fantástico. Espero que toda a gente, de facto, tenha gostado. Muito E obrigado eu também esperemos. Sim, pelo sim, foi um convite. gosto. E todos nós admiramos o seu percurso, o seu trabalho. E acho que foi, de facto, uma oportunidade muito grande. E continuaremos a ouvi-lo no Observador, que é, de facto, um exemplo do órgão de comunicação que tem confiança e tem futuro. Muito obrigado a todos e continuação de Obrigado. boa semana. Está bem? Boa noite, boa Obrigado. noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a Doutor Zé todos. Roquete, nós vemos-nos Boa na noite. quinta-feira. Muito obrigado. Até quinta-feira. Exatamente, obrigado. Com licença.